Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amado Rei, nos curvamos ante a Tua realeza, ante a Tua majestade, ante a Tua beleza. Oh, amado Rei, nós todos nos colocamos assentados aos Teus pés nessa noite, com os corações desejosos de ouvir-te. Mas nossos corações e ouvidos precisam ser desimpedidos, e somente o Espírito Santo pode fazer isto. Então nós nos rendemos ao governo desta maravilhosa e gloriosa, santa pessoa do Espírito Santo, para que nos fale nesta noite, para que possamos tocar uma medida a mais da Tua beleza, amado Senhor. Que possamos contemplar um pouco mais das insondáveis riquezas que há em Ti. Queremos receber em nossos corações, mas que tudo aquilo que o Senhor nos trouxer como medida nesta noite possa se converter numa prática de vida. Nos rendemos todos aos Teus pés nessa noite. Em Teu nome, amado Jesus, para a glória do Pai bendito. Amém. Vamos apanhar então nossas Bíblias, livro de 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler os 6 primeiros versículos. A palavra do Senhor assim diz: Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Até aqui. Esse é um trecho das Escrituras Sagradas que nos tocam, ou nos toca de modo profundo, pois aqui o apóstolo está nos mostrando algo que é tremendamente desafiador para os nossos corações. Ele está dizendo, afirmando: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amados irmãos e irmãs, todos nós somos uma carta aberta.
De uma forma ou outra, as pessoas estão nos lendo constantemente. Em qualquer realidade que possamos estar envolvidos. Em qualquer contexto. No meu contexto familiar, no meu contexto conjugal, no meu contexto com os meus filhos, no contexto do meu trabalho, no contexto da minha escola, sou uma carta que está sendo lida. A questão é, o que as pessoas estão lendo em mim, em nós? Será que nós podemos fazer parte destes a quem Paulo está dirigindo a sua carta? Vós sois a carta de Cristo. Irmãos e irmãs, respondam aos vossos próprios corações. O que as pessoas têm lido quando encontram-se com vocês, quando caminham com vocês? Elas têm visto Cristo? Que tipo de mensagem nós estamos anunciando através da nossa vida silenciosa? Pois é exatamente desta forma, através da nossa vida silenciosa, que nós temos a mensagem mais poderosa do nosso testemunho. O que as pessoas têm lido em nós? E algo que nos impressiona dentro dessa passagem que foi lida, o apóstolo está enfatizando: vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo. Aí na sequência ele vai dizer que esta carta não foi produzida com simples caneta de tinteiro, mas pelo Espírito do Deus vivente. E essa carta está sendo gravada em nossos corações. A pergunta que nós levantamos é: o que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivente, está gravando em nós? O que ele está gravando? Qual é o assunto do Espírito Santo? Ele só tem um único assunto: a pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Ele está tecendo, ele está escrevendo a pessoa gloriosa de Cristo Jesus em nós. Como os irmãos se recordam daqueles que puderam e tiveram oportunidade de ouvir algumas mensagens concernente à pessoa de Cristo que nós estamos ouvindo, ou já ouvimos estas mensagens, vão trazer aí uma lembrança a respeito de algo muito importante que nos foi dito, que há uma grande diferença entre o cristianismo ou qualquer outra seita religiosa ou mesmo filosófica. Porque se nós pegarmos como exemplo o budismo, uma religião, ou mesmo o islamismo, tanto um como o outro têm os seus líderes. De um lado nós temos Buda, do outro lado nós temos Maomé. E eles deixaram os seus escritos. E eles morreram. E os seus seguidores podem perfeitamente, através dos seus escritos, seguir os seus líderes. Isso vale para qualquer seita religiosa ou filosófica. No entanto, no que concerne ao cristianismo, isso se torna algo impossível. Impossível. Porque cristianismo implica em que o Verbo, o Logos de Deus, a segunda pessoa da Trindade, a pessoa santa da segunda pessoa da Trindade, que já tinha uma natureza absolutamente santa, divina, assumiu uma natureza humana. Tornou-se então uma pessoa possuidora com duas naturezas, uma divina e uma humana. Ele assumiu a essência da natureza humana, excetuando o pecado. Então nós temos Jesus Cristo sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então torna-se impossível separarmos cristianismo da pessoa de Cristo Jesus. Porque nós não estudamos ensinamentos que nos foram deixados por um líder chamado Jesus Cristo. Nós, na realidade,
temos o que está escrito aqui. Nós temos uma operação feita pelo Espírito do Deus vivente em nós, fazendo o quê? Ele está formando, escrevendo Cristo nos nossos corações. Algo que vale a pena nós colocarmos aqui como um parênteses para depois prosseguirmos. Todos nós viemos a este mundo numa mesma condição. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos separados de Deus por causa da nossa condição de mortos espirituais. Essa é a nossa condição geral para todos os que vieram a este mundo. E a primeira obra que Deus faz em nós, através do convencimento do Espírito Santo, é nos revelar esta situação. Você e eu nascemos pecadores separados de Deus. E por causa desta realidade há um peso de juízo sobre nós. Mas graças ao Senhor, Ele nos amou em grau infinito, que enviou seu Filho unigênito, como nós há pouco falamos, a segunda pessoa da Trindade, encarnou-se, tornou-se um homem, perfeitamente homem, assumindo a natureza humana, excetuando o pecado. Tornou-se o quê? O nosso Salvador. E todos aqueles que o recebem, todos aqueles que se rendem a este Senhor e Salvador, são vivificados no seu espírito, ganham a vida eterna, ganham a vida regenerada. E a partir então dessa primeira realidade, dessa primeira experiência que todos nós ou passamos um dia ou precisamos experimentá-la, aí começa um outro processo em nós. O Espírito do Deus vivente, que agora habita em nosso espírito que foi regenerado, ele vai começar um processo de escrever Cristo em nós. Porque, como estávamos fazendo aquela comparação, o que destaca, o que diferencia o cristianismo de todas as demais religiões, é que o cristianismo significa que Cristo está sendo formado em nós, o seu caráter está sendo produzido em nós pelo Espírito Santo. Isso nos leva a um pensamento muito significativo, que quando você e eu nascemos de novo, nós não mais nos pertencemos. Nós não somos mais nossos. Éramos nossos, pertencíamos a nós mesmos quando éramos aqueles que estavam sem a regeneração. Mas uma vez que ganhamos a vida de Cristo, agora e para sempre, nós não mais nos pertencemos. Agora somos daquele que por nós morreu e ressuscitou, Cristo Jesus. Mas agora, uma vez que somos dele, o Espírito do Deus vivente que em nós habita, ele começa um processo de quê? De escrever em nossos corações exatamente o quê? O caráter de Cristo. O caráter de Cristo. E o que significa, então, o que significaria o crescimento espiritual à luz da palavra de Deus? Significa que mais e mais de Cristo está sendo formado no meu caráter. Que você e eu estamos mais e mais nos tornando parecidos com Cristo Jesus. Esta é a realidade. Então, quando nós olhamos para esta passagem aqui, ela se torna profundamente desafiadora para nós. O Espírito do Deus vivente está escrevendo Cristo nos nossos corações. Vamos pegar algumas passagens paralelas, depois nós vamos voltar aqui. Vamos para Efésios, capítulo 4. Vejamos o versículo 20, para compreendermos qual é o assunto do Espírito Santo no que concerne a isto que estamos falando. Efésios 4, verso 20. A palavra de Deus diz assim: mas não foi assim que aprendestes. Aí na sua versão e na minha está escrito a Cristo. Até aqui. Na realidade, lá no seu sentido original, esse artigo que está aí definido, não encontra-se
Lá é exatamente essa expressão, mas não foi assim que aprendestes Cristo. Porque o assunto do Espírito Santo é uma pessoa e não um grupo de ensinos para que nós aprendamos. Como se a Bíblia fosse um livro que tem conjuntos de éticas e ensinos nos quais nós devemos aprendê-los e então nos esforçarmos para poder praticá-los. Isso não é cristianismo. Cristianismo é o momento em que sabemos que nós somos dele. Lembramos agora que nós não mais nos pertencemos. E o Espírito Santo, então, ele começa a abordar, a formar Cristo em nós. Cristo em nós. Isso significa o quê? Que da semana anterior até hoje, ou desta que se inicia hoje, até mais para frente, se vocês e eu, nós nos encontrarmos, o que o Espírito Santo quer? Ele quer que um pouco mais da medida de Cristo seja formada em mim e em você. Agora, irmãos e irmãs, guardem bem isso. Talvez para você, volto a essa palavra para mim mesmo também, que temos uma caminhada um pouco mais longa. O Espírito Santo, a partir do momento que nós nascemos de novo, ele tem aguardado. Ele tem esperado uma oportunidade maior para que Cristo seja mais e mais formado no nosso interior. A questão é, nós temos dado a oportunidade ao Espírito Santo? Será que ele tem encontrado caminhos em mim para que o caráter de Cristo seja formado? Ou nós estamos entristecendo a ele? Ou será que nós já estamos até quase que apagando a ação dele em nós? Ou já chegamos àquela situação de até mesmo resistirmos à ação dele? Se o tempo está vindo sobre nós e a medida de Cristo não tem sido aumentada no nosso íntimo, devemos ter absoluta certeza, ele, o Espírito do Deus vivente, não está escrevendo Cristo nos nossos corações, porque nós estamos nos posicionando contra. A questão do cristianismo não é o quanto você aprendeu a respeito de Cristo. A questão do cristianismo é o quanto dele foi formado em você. Qual tem sido o teu assunto principal? Quando você não tem outro assunto para conversar, o que vem na sua cabeça? Isso vai determinar qual é a fonte daquilo que gera prazer no teu íntimo. É assim que nós vimos. Quando você tem todo um tempo de folga, um tempo que você pode aplicar o que você quiser naquele tempo, o que você faz com esse tempo? O teu coração arde, é aquecido em conhecer mais a respeito desse glorioso Senhor? Porque se não, saiba que está havendo um bloqueio em você, criado por você mesmo. O Espírito Santo não tem achado um caminho para escrever mais a respeito dessa pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Irmãos, isso é muito significativo. É muito importante. A palavra de Deus diz aqui que o assunto do Espírito Santo é formar Cristo em nós. E o texto que nós há pouco falamos, nós devemos aprender uma pessoa, e não a respeito de uma pessoa. E não a respeito de uma mensagem que determinada pessoa deixou para nós. Porque no que concerne cristianismo, mensagem e mensageiro, no caso, mensageiro com M maiúsculo, Cristo, são inseparáveis. A mensagem que nós recebemos, que anunciamos, não é outra senão uma pessoa. Por isso que o novo nascimento é algo maravilhoso. E é importante que se diga sempre para nós mesmos isto. Nós não mais nos pertencemos. Nós fomos comprados por preço, diz a palavra de Deus. Somos daquele que por nós morreu e ressuscitou. Muito significativo isto, irmãos. Vamos pegar uma outra passagem, Gálatas, voltem para quem está em Efésios, Gálatas, capítulo 4, versículo 19.
Veja aqui a expressão do apóstolo Paulo no que concerne ao seu anseio concernente àqueles irmãos lá da região da Galácia. Gálatas 4, verso 19. Observem. Meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Ele tinha uma preocupação com aqueles irmãos, e a preocupação era uma: até que Cristo fosse formado neles. Então a questão não é o quanto nós sabemos a respeito de Cristo, mas é o quanto dele tem sido formado em nós. Senão, irmãos, nós não vamos sair do lugar. O Senhor não vai encontrar aquela Betânia que ele tanto deseja, que é o local do seu repouso. O Espírito Santo não vai ter um caminho para escrever Cristo nos nossos corações. Agora, vamos pegar uma outra passagem. Voltem para o texto ou o livro que nós estamos apresentando como base, 2 Coríntios, o mesmo capítulo 3. Olha só o versículo 18. 2 Coríntios 3, verso 18. E a todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que esta passagem quer nos mostrar? Que na medida em que nós contemplamos a face do Senhor, na medida em que nós estabelecemos uma relação íntima com Ele, na medida em que nós olhamos firmemente para Ele e o seguimos obedientemente, nós seremos transformados de glória em glória à sua própria imagem. Muitos de vocês podem saber que aquele que trabalha como depurador da prata, o ourives, então quando ele está depurando a prata, então ele está naquele cadinho com o fogo forte sobre aquele material, aquele metal que ainda encontra-se impuro, para que através de um calor fortíssimo as impurezas possam ser removidas do metal precioso. E a depuração não terá fim, enquanto que aquele que está depurando não conseguir ver a sua própria face naquela prata que está sendo depurada. É assim. É assim que o Espírito Santo, ele escreve Cristo em nós. Aí vocês já vão associar a partir desse pensamento que, para que Cristo seja formado em nós, seja escrito em nós, o Espírito Santo, esse Espírito do Deus vivente, ele vai estar arranjando circunstâncias para que através dessas circunstâncias, muitas vezes de humilhação, muitas vezes, sabe, que vão trazer situações que nós não vamos compreender por que estamos passando por aquele túnel apertado, mas devemos, de fato, receber isto como uma ação do Espírito Santo circunstancial, para que, através dessa prova de fogo, as impurezas que há em nós possam ser removidas e aquilo que concerne ao caráter de Cristo possa ser mais e mais escrito em nós. De que maneira ele escreve, ele produz Cristo em nós? Através da expressão da vontade de Cristo, das emoções de Cristo e da mente de Cristo. Pois nós somos trabalhados dentro desse contexto, dentro desta esfera. Agora, uma pergunta que vale a pena levantarmos aqui. Quem são estes que estão habilitados para se tornarem cartas de Cristo? Quem são estes? A própria palavra vai nos ajudar a responder essa pergunta que levantei agora.
E nesse mesmo capítulo, vejam o versículo, capítulo 2 de 2 Coríntios, né? Versículo 14. Observem, por favor, com cuidado o que as Escrituras nos dizem. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eu creio que, se não todos, a grande maioria de nós já passou por esse texto aqui. E talvez você, como eu, tinha ou poderemos ter ainda uma compreensão errônea desse texto. Porque esse texto, quando eu olhava para ele, eu interpretava da seguinte maneira, até como a própria leitura nos permite a pensar. Essa não é uma tradução boa que eu acabei de ler para vocês. Mas nós entendíamos que, através de Cristo, nós somos sempre triunfantes. Em Cristo nós somos triunfantes. Mas se nós formos olhar dentro do contexto original desse texto, nós vamos nos surpreender que ele nos diz outra coisa completamente diferente desta que possivelmente ainda temos interpretado. Esse texto não quer dizer que nós somos sempre conduzidos em triunfo através de Cristo Jesus. Lá no original diz assim: Deus sempre nos conduz como cativos no triunfo de Cristo. Deus sempre nos conduz como cativos no triunfo de Cristo. Olha como muda completamente o sentido. Inverte completamente. Na realidade, esse texto está mostrando aqui uma experiência que o próprio apóstolo Paulo experienciou quando ele estava na estrada de Damasco, que nós não vamos considerá-la nesta noite. Mas nós sabemos ali dentro desse contexto, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que quando ele teve aquele encontro, né, naquela luz fulgurante do meio-dia, quando ele foi lançado por terra, e o Senhor lhe apareceu e fez aquela pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele se volta então para aquele Senhor e fala assim: mas quem és tu, Javé? Quem és tu, Jeová? Referindo-se a essa expressão: quem és tu, ó Deus da aliança? E esse Deus da aliança a quem motivou esse anseio do apóstolo Paulo, então apresentou-se como: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, Jesus é o Deus da aliança que se encarnou, o Logos eterno. E ali então, a partir daquela experiência, o apóstolo Paulo, ele se tornou um cativo de Cristo. Por isso que ele vai dizer por 2 vezes no livro de Efésios, tanto no capítulo 3 como no capítulo 4, ambos nos versículos 1, ele vai dizer assim: eu, Paulo, prisioneiro no Senhor. Em outra colocação, eu, Paulo, cativo do Senhor. Então esse texto nos mostra que Deus sempre nos conduz como cativos no triunfo de Cristo. De Cristo. E uma vez que, ao termos essa experiência com Cristo, temos a consciência, vejam como nós estamos somando tudo que está sendo falado, que nós não mais nos pertencemos, logo somos cativos, somos prisioneiros daquele que nos conquistou, daquele que nos comprou, somos dele. Por isso que nós somos cativos. E somente estes que foram conquistados pelo amor dele e que se entregaram voluntariamente a este Senhor, somente estes se tornaram os cativos de amor pelo Senhor. Não há possibilidade de nós seguirmos a Cristo, primeiro, se não for voluntariamente, e segundo, se não for com esse desejo de negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e ir após ele. Ou seja, é impossível sermos cristãos sem termos a consciência de que somos prisioneiros dele. Prisioneiros voluntários. Voluntários. Como aqui diz a palavra do Senhor.
Senhor, eu desejo ser um cativo seu. Quero andar aprisionado pelo teu amor. Senhor, eu não quero viver mais em função da minha vontade, da minha mente, das minhas emoções, porque a minha vontade, ela é desequilibrada, a minha mente é tão desgovernada, as minhas emoções tão desajustadas. É isso que nós somos. Nós somos pessoas inteiramente desequilibradas, mas vem o Senhor Jesus e vem para dar vida ao nosso espírito, e agora vem para que seja formado também pelo Espírito de Deus vivente, para se tornar aquele que vai nos conduzir no âmbito da nossa mente, da nossa vontade e de nossas emoções. É por isso que o Espírito Santo está escrevendo Cristo em nós, para que no âmbito da nossa alma, vontade, mente e emoções, sejamos aquelas pessoas adequadas. Agora, somente seremos, como estamos buscando responder, estas cartas de Cristo, na medida em que tivermos a consciência de que somos cativos dele, prisioneiros dele, prisioneiros de amor. Irmãos e irmãs, como que a nossa cidade, qualquer outra localidade, seria, ou os âmbitos gerais, né, como essas localidades e as cidades seriam abençoadas se houvessem cativos de amor por Cristo Jesus. Pessoas que não vivessem mais em função dos seus interesses, pessoas que não vivessem mais em funções dos seus assuntos, pessoas que ao acordarem de manhã falam assim: Senhor, surpreenda-me com a tua presença nesse dia, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu não quero viver mais em função da minha vida egoísta, centrada em mim. Oh, amados irmãos, como que a sociedade seria abençoada? O mundo está cansado de ouvir mensagens, blá, 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 blá. O mundo não precisa de grandes pregadores, o mundo precisa ver pequenos cativos. Pessoas que são cartas vivas, aonde quer que possam ir. Cartas vivas no seu lar, cartas vivas no seu negócio, cartas vivas quando assina os seus contratos, cartas vivas de Cristo. Cartas vivas quando tem os seus valores, cartas vivas quando tem as suas escolhas a serem feitas. É isso que o mundo precisa ver. O mundo está cansado de uma religião torta, uma religião que não produz nada, uma religião que tem trazido mais um peso e um mau testemunho do que uma realidade. Será que eu posso dizer que eu tenho sido uma carta viva, ou pelo menos o Espírito tem alcançado escrever algo em mim? Será que você tem sido aí um papel sensível nas mãos do Espírito Santo? Ou temos resistido? Nós somos muito seletivos no que concerne a obra do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude. Aqui a palavra de Deus está nos mostrando, sabe, que graças a Deus que sempre nos conduz como cativos no triunfo de Cristo. Cristo. Esse é o testemunho que nós devemos dar de pequenos cativos, de pessoas que são prisioneiras voluntárias de amor por Cristo Jesus. Esta realidade. Vamos pegar uma outra passagem, Romanos capítulo 8. Romanos 8. Versículo 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só. Esses dois textos não podem estar separados, porque a palavra está nos mostrando que
todas as coisas, todas as circunstâncias, todas as situações, sejam elas favoráveis ou adversas, têm uma finalidade: cooperarem juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto ou propósito. Mas aí vai nos dizer qual é a função destas circunstâncias operando para o nosso bem. Aí diz assim no verso 29 já lido: os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esta é a predestinação que há para cada um dos filhos de Deus. Sermos conformados à imagem de Cristo. Sermos conformados. Nos parecer mais com Cristo Jesus. Eu espero que esteja claro, esteja ficando claro algo no nosso coração, que cristianismo é a relação direta com a pessoa de Cristo Jesus. Significa que na minha jornada, no meu aprendizado das Escrituras, algo de Cristo deve ser impresso no meu íntimo, e isso vai ter o quê? Uma implicação de mudança na minha conduta, mudança das minhas escolhas, porque senão, que cristianismo é este? As pessoas precisam contemplar Cristo em nós, ver Cristo em nós, e o Espírito do Deus vivente, como nós estamos insistindo aqui, ele tem essa tarefa, ele tem essa missão de escrever, mas tanto em mim como em você, ele tem achado um caminho, ele tem achado aí uma forma pela qual ele esteja escrevendo, imprimindo Cristo. Pensei esses dias e falei para um grupo a respeito, as mulheres é que vão saber melhor do que eu isto, e há um bordado chamado bordado ponto cruz, é isto? Um bordado ponto cruz. É exatamente esse o bordado que o Espírito Santo opera em nós. É um bordado ponto cruz. Porque é impossível que Cristo seja formado em nós sem que ele opere através desse bordado, que é a operação da cruz. Tanto você como eu, nós não podemos fazer nada no que concerne a um processo de ajudar o Espírito Santo nesta operação. O máximo que vamos conseguir fazer é atrapalhar. Mas nós precisamos uma coisa, desejar. Senhor, eu não posso mudar, eu não posso isto, eu não posso aquilo, mas eu desejo, eu quero que o Senhor faça essa obra em mim. Isso nós podemos fazer. Isso nós podemos desejar no nosso mais profundo íntimo. E Ele então vai fazer. Ele então, pelo seu eterno amor, Ele vai produzir isso em nós. Porque Ele está pronto. A todo aquele que pede é dado. Para todo aquele que está batendo, uma porta vai se abrir. Mas nós precisamos desejar isto. Então, estamos sendo, sim, levados a situações circunstanciais através das quais o objetivo maior é de que o Espírito Santo escreva um pouco mais da pessoa de Cristo em nós. Um pouco mais desse caráter, um pouco mais dessa conformação seja uma realidade em nós. Talvez alguns de vocês vão se lembrar de um homem de Deus que viveu no século XIX chamado George Miller. George Miller escreveu muitos livros, muitas literaturas, tem uma biografia muito preciosa a respeito dele. E o George Miller, ele foi um homem que morou na Inglaterra, um homem de Deus, e ele construiu muitos orfanatos, ele cuidou de mais de 10 mil crianças, sem pedir um centavo a ninguém. Nunca ele pediu um centavo a ninguém, e sempre Deus supriu com a maior abundância todas as necessidades de todas aquelas crianças que foram cuidadas por George Miller. Era um homem de oração, um homem de Deus. Para vocês terem uma ideia, segundo consta na sua biografia, ele teve mais de 50 mil orações feitas, todas elas atendidas. Todas elas atendidas.
Esse homem nos impressiona, porque ele era uma carta viva de Cristo. Ele era um cativo de Deus. Era um homem que sabia viver aos pés do Senhor. E conta a história, se está no registro biográfico dele, que certa vez a rainha da Inglaterra foi até a sua casa e bateu a porta. E a empregada da casa foi atender, era a rainha da Inglaterra, e ela queria falar com o George Miller. Só que George Miller estava no seu momento de oração. E a empregada ficou com o coração apertado em toda aquela situação. O que eu faço? A rainha da Inglaterra está aqui. E ela entrou, está na sala, na casa de George Miller. George Miller estava fechado no seu quarto. E naquela ânsia, ela não suportou, foi lá e bateu na porta de George Miller. Bateu 2 vezes, ele se levantou. E a empregada disse assim: a rainha da Inglaterra está aqui, quer falar com o irmão. Ele disse assim: fala para a rainha da Inglaterra que eu estou falando com o Rei dos Reis. E quando eu terminar de conversar com o Rei dos Reis, eu vou falar com ela. O coração daquela empregada bateu forte, ela foi para a sala, toda temerosa, e falou assim: olha, George Miller pediu para dizer que ele está falando com o Rei dos Reis, e depois ele vem falar com a senhora. Ela disse assim: é com um homem deste que eu quero falar e preciso falar. É com alguém que vive aos pés do Senhor. É com uma carta viva. É exatamente com um pequeno cativo que sabe fazer a escolha, que verdadeiramente teve uma experiência profunda com o seu Senhor, que nada o demovia de uma intimidade profunda com aquele que era o seu rei, seu majestoso rei, que não havia pessoa importante nesse universo que poderia tirá-lo dos pés daquele a quem ele amava tanto. Como isso me envergonha, como isso nos envergonha. Como o Espírito Santo tem lutado conosco, irmãos e irmãs. Há quantos anos nós estamos caminhando? Seja em qualquer contexto. Eu falo em especial, voltado simplesmente agora, nesse momento, àqueles que têm caminhado por mais tempo. Quanto de Cristo tem sido formado em você? Quanto de Cristo tem sido formado em você, em mim? Oh, irmãos, quanta vergonha nós temos trazido ao Senhor. Nós somos os responsáveis pelo retardar da vinda do Senhor Jesus Cristo a esse mundo. Nós não estamos apressando a volta do Senhor. Nós não estamos apressando, porque nós estamos vivendo em função dos nossos interesses. Nós não somos cartas vivas de Cristo, somos cartas vivas de nós mesmos. Na realidade, em vez de nós sermos cativos de Cristo, nós fazemos dele aquele que está cativo por nós. Irmãos, quanta vergonha nós temos dado ao Senhor através da nossa jornada, da nossa caminhada. Eu digo isso a mim, digo isso a todos nós. Até quando as pessoas vão ler algo que não seja Cristo em nós? Até quando? Até quando nós não nos apresentaremos diante deles e assim: Senhor, eu não consigo, mas eu desejo ser um cativo. Eu desejo ser um prisioneiro de amor. Eu desejo, Senhor, eu quero ser uma carta viva. Uma carta que possa ser lida e as pessoas que vão ler vão tocar a tua pessoa em mim, a tua graça em mim. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, desde o menor que está aqui até o maior, que o Espírito Santo nos socorra, que nos ajude, que tenha misericórdia de nós, que nós sejamos impactados pela palavra do Senhor, que nós sejamos desafiados pela palavra do Senhor, que nós possamos dizer que nós não conseguimos mais viver sem o Senhor, que nós não acordemos nunca mais, sabe, sem primeiro falar com aquele que é o soberano Rei dos Reis, que nós deixemos de ser como pagãos que sentam diante da mesa de uma refeição e sequer se lembram do nome do Senhor para agradecer aquele alimento que está ali.
que não foi alcançado pelo teu suor, ainda que você e eu precisamos trabalhar, mas foi dado pela graça do Senhor. É assim que nós vamos contagiar as pessoas. É assim que as pessoas vão conseguir ler Cristo em nós. Vão conseguir fazer uma leitura diferente. Vão ver algo diferente em nós. Irmãos, como nós precisamos ser desafiados, como nós precisamos ser aí chacoalhados pelo Espírito Santo. Voltemos para o nosso texto base, de 2 Coríntios, capítulo 3. Consideramos um pouquinho do versículo 14 do capítulo 2. E nós temos aqui, de fato, olhando para o que foi dito, olhando novamente para a passagem que está sendo considerada, o verso 2 do capítulo 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Olha só, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Nos corações. Como nós precisamos, irmãos e irmãs, do socorro do Espírito Santo. Como nós precisamos de ser estas cartas. Como que as pessoas precisam ver em nós algo diferente. Algo diferente. Porque se nós vivermos como cativos, se nós vivermos como prisioneiros do Senhor, quando nós nos reunimos aqui pelas manhãs, aos domingos, imaginem só aquele grupo de irmãos e irmãs aqui, todos nós com espírito de cativos e de prisioneiros, aos pés daquele que deu a sua vida por nós. Que momento de adoração vamos ter? Que momento de gratidão vamos apresentar ao Senhor? É isso que Ele requer de nós, é isso que Ele espera de nós, é isso que Ele anseia ver no meio do seu povo. Será que nós poderíamos dar um passo de fé no nosso coração e dizer a Ele, né, Senhor, eu quero um compromisso contigo? Se você for dizer amém, pense no amém que você vai dizer. Você pode desejar assim: eu, Senhor, quero ser um cativo teu, um prisioneiro teu. Lembre-se o significado disso. Um prisioneiro não tem mais direito sobre si. Um cativo não tem mais direito nenhum sobre a sua própria vida, sobre mais nada. Um cativo não sabe para onde vai. Ele vai para onde o seu Senhor o enviar. É assim que é a vida de um que está debaixo do cativeiro de amor do Senhor. Se você e eu tivermos a coragem de dizer: Senhor, eu quero que tu respondas a minha oração, podemos fazer. Senhor, eu quero ser um cativo de amor, eu quero ser um prisioneiro teu, eu quero ser uma carta de Cristo, genuína, uma carta tua, para que o mundo possa ler a ti mesmo através da minha vida. Se o Senhor está testificando o teu coração e você pode dizer amém, então diga amém, porque eu digo amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Nosso maravilhoso Pai de toda graça. Nós somos, em fato, aqueles que expressam toda adoração a Ti, todo louvor a Ti, pois Tu nos deste Teu Filho amado, Teu único Filho, para que Ele viesse ao mundo, nos resgataste da nossa realidade de pecado e nos deste a Sua própria vida santa, Senhor, sem nós merecermos. Nós somos tão agradecidos, Pai, por essa obra. Sabemos agora que o Teu Filho está sendo formado em nós.
o Espírito Santo está escrevendo a este Senhor maravilhoso em nossos corações. Nós queremos ser cativos, nós queremos ser genuínos prisioneiros de amor. Nós queremos ser essas cartas, Senhor, para que o mundo possa ler a Cristo em nós. Oh, amado Senhor, nós queremos a Ti em nós. Amado Pai, nós Te damos graças. Que nos dê, no início dessa jornada, nessa semana, oportunidades para expressarmos a Tua própria glória através das nossas vidas. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém.